E aí pessoal, tudo bem? Em sistema de telecomunicações, hoje eu quero falar sobre modulação PAN, PWM e PPM, ou seja, eu quero falar sobre a modulação de modulantes analógicos com portadora digital. Vamos lá? Modulação PAN. A modulação PAN, ela vem do inglês Pulse Amplitude Modulation, ou modulação em amplitude de pulsos. O sistema PAN é aquele no qual se aplica mais diretamente o conceito de um sinal amostrado, daquele que a gente pega partes do sinal, e do próprio teorema da amostragem. Se você não conhece ou não lembra, o teorema da amostragem diz que a frequência da sua portadora tem que ser maior ou igual 2 vezes a maior frequência do seu sinal modulante. Bom, nesse tipo de sistema, o sinal modulado ele vai ser entendido, compreendido aí como um produto do sinal modulante pelo trem de pulsos da portadora. Normalmente, para que se evite perda de informações no sinal, é levantado esse sinal, adicionando a ele um nível DC, uma corrente contínua. Então, com isso, nós temos o mesmo sinal modulante, só que modificado, sendo adicionado um sinal DC. Este sinal DC, junto ao sinal modulante, é que vai ser multiplicado pela portadora trem de pulsos, e esta vai ter período, e também duração, o tempo de nível alto, constantes. O resultado vai ser uma onda com período e duração constante, mas a amplitude vai ser variável, de acordo com o sinal modulante, e as suas amplitudes vão estar exatamente de acordo com o sinal modulante junto ao sinal DC. Modulação PWM. PWM vem do inglês Pulse Width Modulation, ou modulação em largura de pulso. No sistema do PWM, ele consiste em variar a largura do pulso da portadora proporcionalmente ao sinal modulante. Essa característica de largura também é conhecida como ciclo de trabalho. Então, o PWM ele varia o ciclo de trabalho. Então, nesses sistemas são mantidos constantes a amplitude e o intervalo de tempo que o pulso se repete, ou seja, o período é constante, o ciclo de trabalho é variado. Nós podemos, em princípio, ter variações simultâneas em ambos os bordos, tanto o lado de subindo ou descendo do sinal do pulso, ou inclusive variações apenas um bordo de cada vez. A variação em ambos os bordos do PWM é dito simétrico. E quando a gente variar o pulso de acordo ou com a borda direita ou com a borda esquerda, nós teremos então o PWM assimétrico de bordo esquerdo ou PWM de bordo direito. Bom, temos aqui uma representação de um sinal senoidal modulante, uma portadora trem de pulsos, com um período fixo, com a duração fixa. O que nós vamos fazer aqui é analisar quais são as possibilidades aqui dos bordos. Então, se você pensar no bordo simétrico, você terá então que em torno do pulso da sua portadora, você terá uma variação simétrica do pulso no seu sinal de saída. Se observarmos aqui, nós temos sempre uma variação do pulso a cada instante, a cada período, de acordo com aqui a nossa portadora, ele tem aqui um determinado tempo, uma determinada duração. Então, desta forma, nós estamos variando aqui na saída o ciclo de trabalho, a relação da duração do pulso com o período. Essa variação aí, da largura do pulso, ela está associada, claro, ao seu sinal modulante. À medida que o seu sinal modulante vai decaindo, a largura do pulso vai diminuindo. E à medida que ele vai aumentando, a largura do pulso vai aumentando, mas sempre a posição dele, a largura dele vai estar associada ao centro do seu sinal portador. Uma outra forma é você olhar aqui à esquerda, na borda esquerda do seu sinal portador, em função do decaimento do seu sinal ou do aumento do seu sinal modulante, você terá aqui um afastamento ou não da largura de pulso, uma diminuição ou um aumento da largura de pulso do seu sinal de saída. Ou ainda você também olhando à direita do pulso, e seguindo da mesma forma, em função da diminuição do seu sinal, você tem uma redução da largura do pulso, ou aumentando o seu sinal, você tem também o aumento da largura de pulso aqui do seu sinal de saída. Modulação PPM.
Modulação PPM vem do inglês Pulse Position Modulation, né, ou modulação por posição de pulso. Esse tipo de sistema, né, o PPM, ele consiste em variar a posição de um pulso, né, de uma portadora, proporcionalmente ao sinal modulante, e vai manter constante tanto a amplitude quanto a largura dos pulsos. A posição, né, também chamada de delta zero, delta O, né, referenciada à origem, né, a letra grega, né, ela é mais utilizada para comparar as posições relativas entre os pulsos de duas ondas de trem de pulso normalmente, né, a portadora e o sinal modulado. Em termos, né, só de portadora, né, para a gente vai ter sentido falar na fase inicial ou na posição inicial. Então o sinal ppm vai variar a posição, né, inicial de um pulso. O ppm ele pode variar também simultaneamente a frequência de pulsos, tá? E às vezes, né, por isso ele passa a ser chamado de PFM, Pulse Frequency Modulation, né, ou modulação por frequência de pulso. Bom, temos aqui uma representação, né, de um sinal ppm. Iremos pegar aqui como referência, né, a parte central, né, do pulso. Né, de qual pulso? Do pulso da sua portadora. Né? Então vamos comparar o sinal modulante junto ao sinal da portadora para obtermos aqui, né, a relação, né, dos pulsos de saída. Se observarmos aqui, né, a posição do pulso está variando, né, a cada determinado intervalo, a cada relação com o período. Então isso está associado a quem? Ao sinal modulante. À medida que o sinal modulante vai decaindo, nós temos uma redução, né, na posição aqui do pulso. E à medida que ele vai aumentando, nós temos um aumento da posição do pulso. Então podemos dizer, né, que quando o sinal modulante está decaindo, a posição do pulso está diminuindo. O pulso está se aproximando de um referencial. E já quando o sinal modulante está aumentando, né, a posição do pulso está aumentando. E ele então vai estar se afastando, né, desse ponto referencial. Por vezes, né, em ppm, né, na modulação por posição de pulso, a onda modulada, né, o resultado pode ser obtido através de um circuito PWM. Ou seja, nós podemos, né, de alguma forma, converter um sinal PWM em sinal ppm. Aqui como referencial, né, só como exemplo, vamos pegar, por exemplo, a borda decrescente, né, de um sinal PWM, ou seja, um sinal que está variando a sua largura de pulso. E aí nós temos aqui, né, uma variação da posição do pulso em função da variação da largura de pulso de um sinal PWM. Então essa é uma das formas de você gerar um sinal ppm. Bom, então com portadora digital, né, utilizando informação analógica, nós temos aí, né, as modulações tipo PAN, PWM e ppm, ou seja, modulações que variam, né, pulsos, né, de amplitude, largura de pulso ou posição de pulso. Bom, galera, com relação à modulação PAN, PWM e ppm, essa introdução a esse tipo de modulação, era isso que eu queria mostrar para vocês. Que todos estejam bem, forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal.